For the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela demos testemunho, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor se manifeste agora, porque se o Senhor não se manifestar, Pai, tudo o que fizermos aqui é em vão. Se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não atingir os corações, toda a habilidade do pregador não tem valor algum. Pela misericórdia do Teu nome nós pedimos, fala conosco, mas também toca-nos, ó Deus, nesta noite, a cada um que entrou aqui, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vocês que estão vindo hoje pela primeira vez, nós temos o hábito aqui na nossa igreja de fazermos séries de mensagens, e nós estamos em uma série, hoje é a 5ª mensagem desta série, que se chama A Vida na Igreja. A nossa preocupação ao abordarmos esse tema, a vida na igreja, é que hoje existe uma crise em relação à igreja, uma crise de identidade, uma crise de falsa concepção em relação à igreja. As pessoas criaram uma expectativa errada em relação à igreja, e isso por culpa da própria igreja, às vezes, por oferecermos algo que nós não podemos cumprir com aquilo, e isso tem preocupado o nosso coração, e nós queremos alinhar a nossa igreja, para que a nossa igreja entenda como deve ser a vida na igreja, como deve ser o culto, como deve ser a mensagem da igreja, o relacionamento entre os irmãos. E tudo isso nós tiramos da palavra de Deus. Nós não tiramos das nossas ideias, dos nossos gostos, não. Tudo que nós procuramos entender sobre igreja, nós buscamos na palavra de Deus. Mas infelizmente hoje, esta crise está atingindo uma proporção tão grande. E as pessoas lá fora já perceberam isso. Um homem chamado Luiz Felipe Pondé, um filósofo, ele, fazendo uma crítica à igreja, ele diz: existem 3 grandes áreas de choque na sociedade, 3 grandes áreas que mexem com a sociedade: saúde e doença é a primeira área, dinheiro e trabalho é a segunda área, afeto e família. Aí ele diz o seguinte: se atuarmos por meio da religião nestas 3 áreas, nós vamos acertar numa grande estatística. Sabe o que ele está dizendo? Se a religião oferecer dinheiro e trabalho, saúde para aqueles que estão doentes, afeto para aqueles que se sentem só, e família para as pessoas, famílias bem estruturadas, se a religião oferecer isto para a sociedade, ele diz: nós vamos acertar nesta estatística, porque em alguma dessas 3 áreas as pessoas vão se encaixar.
Quem tem dinheiro não tem problema com trabalho, com dinheiro, mas talvez tenha problema com a solidão. Então a gente oferece solidão. Quem está bem no casamento, talvez tenha problema financeiro. Quem tem um bom emprego e tem uma boa família, talvez esteja passando por um momento de saúde delicado, uma enfermidade. Então ele está dizendo, uma igreja, a religião que ofereça isso para as pessoas, vai acertar de alguma maneira. E é isso que nós temos visto hoje. A igreja oferecendo dinheiro, saúde e casamento. Casamento bem acertado, famílias bem estruturadas. Mas será que este é o propósito da igreja? Será que esta é a mensagem da igreja? Será que a igreja deve pregar isto? Saúde, prosperidade e bem-estar e família? Vamos ver. João, quando escreveu essa carta, ele estava enfrentando um problema nesta época. Na época em que ele escreveu essa carta, havia uma seita chamada gnosticismo, que estava tentando distorcer a pessoa de Cristo. E quando você distorce a identidade de alguém, você também distorce o propósito dessa pessoa. Por exemplo, se você for a um médico, o que você espera do médico? Que ele cuide da tua saúde, que ele ofereça um diagnóstico para o teu problema, que ele dê uma receita para você comprar um remédio. Você não pode ir ao médico esperando que ele conserte o motor do teu carro, porque isso aí é distorcer a identidade do médico e o propósito para o qual ele estudou. Se a gente diz que a igreja é para uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nós vamos ter uma expectativa errada da igreja. E é isso que estava acontecendo nos dias de João. Ele escreveu para combater o gnosticismo, porque o gnosticismo estava dizendo que Cristo não era o que Cristo havia dito. E se Cristo não era o que ele havia dito, então ele também não veio para o propósito para o qual ele veio realizar. O que era o gnosticismo? O gnosticismo, ele acreditava que toda matéria é má. Tudo que você pode apalpar é mal, é maligno. E nos dias do apóstolo João, que ele escreveu essa carta, o gnosticismo estava dentro da igreja. Então os gnósticos, eles tinham um lema: tudo que é matéria é mal. O corpo é matéria, então o corpo é mal. Uma linha dos gnósticos, eles diziam o seguinte: nós temos então que oprimir o nosso corpo, nós temos que partir por o alto flagelo para que a gente possa domesticar o nosso corpo. Então eles levavam o corpo a um asceticismo. O que é o asceticismo? É um sofrimento, pão e água. Eles se isolavam da comunidade, do mundo. Vocês já viram alguma coisa desse tipo? Eles não podiam ter televisão, eles não podiam ter Pokémon naquela época. Que eles tinham que, eles tinham que fazer um alto flagelo. Todos os prazeres deste mundo, eles são malignos, então eles tinham que oprimir o corpo. Uma outra linha do gnosticismo, eles acreditavam o seguinte: bom, já que o corpo é mau, então a gente pode fazer o que quiser no corpo, que não vai dar nada. O importante é o espírito. O espírito é puro. O corpo, então, eles se entregavam à imoralidade, sexo desenfreado, porque o importante é o coração. Vocês já ouviram alguma coisa desse tipo? Não, eu tomo meus pileques, eu saio com várias mulheres, mas Deus conhece o meu coração. Isso aí tinha a ver também com o gnosticismo dentro da igreja, que eram os que eram chamados de sem lei. Não, a gente pode fazer o que quiser, o importante é ser feliz. Gente, parece que o gnosticismo está vivo em nossos dias, e dentro de algumas igrejas, por incrível que pareça. Mas qual que era o problema do gnosticismo? Qual era a ideia do gnosticismo em relação a Cristo? Eles estavam deturpando a identidade de Jesus. Eles diziam que Jesus era uma pessoa e que Cristo era outra pessoa. Olha a confusão que eles estavam fazendo. Jesus é uma pessoa e Cristo é outra. Eles não entendiam que Jesus Cristo é uma única pessoa. Uma linha deles dizia isso. Por quê? Porque eles acreditavam que matéria é algo mal.
Então Jesus tinha um corpo, e se ele tinha um corpo, ele não era Deus e não foi criado por Deus. Uma outra linha dizia o seguinte: olha, Jesus veio, só que o que vocês estão vendo não é um corpo de verdade, é tipo um fantasma. Parece que é um corpo, mas não é. Essa era uma linha chamada docetismo, que significa parecer. Eles negavam a encarnação de Jesus, que Jesus se fez carne. Uma outra linha mais sutil dizia o seguinte: Jesus, até o momento do seu batismo, era só Jesus. No momento em que ele se batizou, o Cristo veio sobre Jesus. E aí Cristo ficou em Jesus até o momento da crucificação. Na hora da crucificação, o Cristo deixou Jesus, e aí ficou só Jesus na cruz. Essa era uma outra linha que vinha de um homem chamado Cerinto, e ele estava dentro da igreja, influenciando muitas pessoas. Qual o perigo de negar a divindade de Cristo? Uma linha dizia: olha, Cristo é humano, mas não é divino. Outra linha dizia: ele é divino, mas ele não tem um corpo, é só um fantasma. Percebe que o gnosticismo tinha este problema, de aceitar que Jesus Cristo era homem, tinha um corpo, e era Deus ao mesmo tempo. Uma linha dizia: não, ele é só homem. A outra linha dizia: ele é só Deus. O que vocês estão vendo não é um corpo, é um fantasma. Eles estavam deturpando a imagem de Jesus, a identidade de Jesus. E qual é o problema de deturpar a identidade de Jesus? É como eu disse, se você distorce a identidade, você também vai distorcer o propósito. A identidade de Jesus, ela é necessária por alguns motivos. Primeiro, para que ele pudesse cumprir a lei de Deus de forma perfeita. Jesus, ele veio para cumprir a lei de Deus em nosso lugar. E ele tinha que ser um substituto à mesma altura. Deus não pode cumprir pelo homem, tem que ser alguém que seja homem. Mas o homem é incapaz de satisfazer o coração de Deus de forma plena, então tinha que ser alguém que fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Vocês percebem? Então, a identidade de Jesus era importante, primeiro, porque ele veio para cumprir a lei de forma perfeita. Segundo, ele veio para derrotar Satanás. Se ele fosse apenas homem, ele não teria poder para derrotar Satanás. Em terceiro lugar, a identidade de Jesus era importante para que ele suportasse a culpa do pecado e a ira de Deus como nosso representante na cruz. Existe uma palavra que a gente fala muito sobre a cruz e a maioria das pessoas não entende. A morte de Jesus foi uma morte vicária. Sabe o que significa a palavra vicário? Vicário significa em lugar de. Jesus, ao morrer na cruz, ele morreu em nosso lugar. Mas para morrer em nosso lugar, para pagar o pecado do homem, tinha que ser um homem. Mas para suportar o que ele ia enfrentar na cruz, um homem não seria capaz, tinha que ser Deus. Então por isso que Jesus Cristo é homem e Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele sangrou, por isso que ele morreu. Em quarto lugar, porque somente um ser divino poderia ser um mediador perfeito. A identidade de Jesus é importante, essa identidade dele ser homem e Deus ao mesmo tempo, porque para ele ser um mediador, ele nos representa enquanto homem, e ele representa Deus enquanto Deus. Veja que ele faz a ponte certinho, para nós nos conectarmos com Deus, tem que ser alguém que represente o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Só que para que alguém nos representasse, teria que ser alguém que tivesse também a nossa natureza. Por isso Jesus nasceu através da Virgem. Em quinto lugar, essa identidade é importante para que ele pudesse se apresentar como um sacrifício perfeito. Vocês se lembram que no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos através de animais? Mas vamos colocar numa balança: uma ovelha tem o mesmo valor de um ser humano? Não. É por isso que todas as vezes que o povo pecava, eles tinham que oferecer um animal, só que o animal não resolvia o problema, era apenas uma medida paliativa,
Por isso que todas as vezes que eles pecavam, eles iam lá e faziam um sacrifício. Mas o sacrifício não compensava na balança, porque uma ovelha vale menos do que um ser humano. Então Jesus, ele veio para ser o sacrifício perfeito. Por isso que ele é chamado na Bíblia de o Cordeiro de Deus. Era necessário que nosso Salvador fosse divino, para cumprir a lei, para derrotar Satanás, para suportar a nossa culpa, os nossos pecados e a ira de Deus, para ser o nosso mediador e para ser um sacrifício perfeito. E a humanidade de Jesus, ela era necessária para nos representar de forma genuína. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, olha só, um só Deus e um só mediador. A palavra mediador é ponte. Só existe alguém que faz ponte do homem com Deus, que nos liga a Deus. Só existe um entre Deus e o homem. Quem que é esta pessoa? Jesus Cristo, homem. Ele é homem, Jesus Cristo, mas ele também é Deus. Este é um mistério que a mente humana não é capaz de resolver. Hebreus 2, versículo 16 e 18, diz assim: é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão, os homens. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Ele se identificou conosco, com a nossa natureza. Agora imagina o gnosticismo. Estava destruindo a base do cristianismo, as duas naturezas de Jesus. Por isso foi a seita mais perigosa que já atacou o cristianismo. Foi o gnosticismo. E João escreve a sua carta para combater esta seita. E como João começa a sua carta? Falando das duas naturezas de Jesus. Versículo 1 diz: o que era desde o princípio, aquele que era desde o princípio, desde a eternidade. O que ouvimos, nós podemos ouvir a sua voz. O que vimos, a gente pôde ver Jesus com os nossos olhos. O que contemplamos e nossas mãos apalparam. Ele era desde o princípio, ele é eterno, mas ele também era um ser com corpo, alguém que foi apalpado. Aí ele diz: isto proclamamos a respeito do verbo da vida. Quem é o verbo da vida? É Cristo, ele está falando de Cristo aqui. Então o que era desde o princípio fala da eternidade. Esse termo era desde o princípio fala de Cristo antes da criação mesmo. E ele diz: nós ouvimos, vimos e apalpamos. Ele não era um fantasma, como alguns estavam dizendo. A gente viu ele, a gente ouviu ele e a gente apalpou ele. Os gregos criam numa entidade, um ser superior que governava todo o universo e o destino dos homens. Mas era um ser impessoal que não se relacionava com as pessoas. Era assim que eles acreditavam. Não, existe um ser que criou o mundo aí, mas não é possível se relacionar com esse ser. Aí João diz: não, o Cristo, ele é um ser pessoal, ele não é uma energia, mas é uma pessoa. Nós vimos ele, nós ouvimos ele e nós tocamos nele. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta carta, na carta de João, é que qual é a mensagem do cristianismo? Qual é a mensagem que nós devemos esperar da igreja? Qual é a mensagem? Versículo 1, mais uma vez diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, e as nossas mãos apalparam. O que a gente prega? Isso
proclamamos. É sobre isso que nós pregamos a respeito do verbo da vida. O que você deve esperar da igreja? Que mensagem você deve esperar da igreja? Que tipo de proclamação, que tipo de pregação você deve esperar da igreja? A mensagem do cristianismo é sobre quem? É sobre o verbo da vida, é sobre Cristo. A mensagem da igreja é sobre ter um casamento feliz. 10 passos para ser uma pessoa vitoriosa financeiramente. Como vencer a depressão? Esta não é a mensagem da igreja. O apóstolo João diz: nós anunciamos, nós falamos de Cristo. Esta é a nossa mensagem, e é isso que as pessoas devem esperar da igreja. Olha o que diz o versículo 2: a vida se manifestou. Está falando do quê? Da encarnação. A vida encarnou, Cristo se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês o quê? A vida eterna, que estava com o Pai. Jesus Cristo estava com o Pai e nos foi manifestada. O que nós pregamos? Qual deve ser a mensagem da igreja? Que Cristo deixou a sua glória e veio a este mundo para salvar pecadores. Esta é a mensagem da igreja. Não é sobre 10 passos para ter uma vida financeira melhor. Isso é distorcer a identidade de Cristo. Não foi para isso que ele veio. Se você quiser ter uma vida financeira melhor, acorde cedo, vá trabalhar. Ah, mas está difícil o trabalho. Arrume algo para vender, meu filho. Faça alguma coisa. Não fique esperando as coisas caírem do céu. Não fique esperando que Jesus vai te dar dinheiro, vai pôr dinheiro na sua conta. Não. Não é este o propósito. Ele pode até fazer isso, ele é poderoso, mas não é este o propósito de Cristo. Não foi para isso que ele veio. Então, como nós podemos identificar os falsos profetas? Veja o que eles estão pregando. É sobre a vida eterna. É sobre isso que as pessoas estão pregando na televisão, nas rádios, na internet. É sobre a vida eterna, que Cristo se manifestou, e nós falamos sobre a vida eterna. É disso que eles estão pregando. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos nesta noite qual é a mensagem do cristianismo. Em segundo lugar, qual é a verdadeira essência do cristianismo? João nos mostra que nem sempre Jesus foi um ser com duas naturezas, mas houve um momento na história em que Jesus encarnou, a encarnação de Cristo. Nem sempre Jesus foi 100% homem, 100% Deus, mas houve um momento na história em que Jesus encarnou. Ainda no versículo 2 diz: a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Existe um momento na história em que Jesus nasce. Ele nasceu. Olha o que diz João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo estava com o Pai, mas ele se fez carne. Então o cristianismo não é uma filosofia de vida. O cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é Jesus Cristo encarnado. É isso que é o cristianismo. Quando você diz eu sou cristão, você está dizendo eu creio que Jesus Cristo encarnou.
É Deus se fazendo homem, assumindo o nosso lugar na cruz e cumprindo a justiça de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Significa que ele tomou os nossos pecados na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o cristianismo, ele é um tapa na cara do homem. O cristianismo, ele está dizendo o seguinte: olha, você foi incapaz de resolver seu problema. Você tinha um problema sério com Deus, e você não teve condições de resolver esse problema. O problema seu foi tão sério que Cristo teve que deixar o seu trono e nascer neste mundo e morrer no seu lugar, porque nós éramos incapazes de saldar a nossa dívida com Deus. Cada pecado que nós cometemos é uma dívida com Deus, e nós não tínhamos condições de pagar pelo nosso pecado. Então Cristo veio e pagou em nosso lugar. O cristianismo então mostra o quanto o homem é mau, gente, porque mostra que para resolver o nosso problema teve que ser alguém divino, e não pode ser qualquer pessoa. Miguel não pôde vir para resolver o nosso problema. Gabriel, o anjo Gabriel, não pôde. Teve que ser alguém, o próprio Deus, o Filho de Deus. Então mostra que o nosso problema era muito sério. O problema da humanidade é seríssimo. O cristianismo mostra que para salvar o homem só através da morte. E Jesus não teve que apenas nascer. Só dele ter vindo aqui para resolver o nosso problema já mostra a gravidade do nosso problema. Mas para resolver, ele não teve que apenas vir, ele teve que vir e morrer. Então imagina o tamanho da encrenca que nós tínhamos com Deus. Jesus Cristo não teve que apenas nascer, deixar a sua glória, vir a este mundo, mas teve que vir e morrer. Então foi através da morte de Jesus, o próprio Deus. É por isso que a gente chama Jesus Cristo nosso Salvador. Algumas pessoas falam, nem entendem por que Cristo é Salvador. Ele é Salvador porque Ele salvou. O cristianismo, ele humilha o homem e mostra o quanto Deus é santo. Não é qualquer coisa que satisfaz a Deus. Nós tínhamos um problema com Deus, e nós não tínhamos como resolver, satisfazer essa situação com Deus, porque Deus é santo, a exigência dele é muito alta. Ele falou: para resolver o problema de vocês comigo, tem que ser um sacrifício à minha altura, tem que ser um sacrifício que eu me agrade. Mas eu vou doar todos os meus bens aos pobres. Isso aí não significa nada para mim. Eu vou construir creches por todo o Brasil. Isso aí não salva. Isso aí é insignificante comparado à minha santidade. É isso que Deus está dizendo através da cruz. Por que a morte de Jesus foi tão horrível, gente? Olha só, o fato de Jesus vir já é algo, ter que vir para resolver o nosso problema já é algo grande. Significa que o nosso problema não era um problema qualquer. O fato de Jesus morrer já mostra que o nosso problema era terrível. Agora, a morte de Jesus não foi uma morte qualquer. Não foi uma injeção letal. Sabe o que é? Vamos matar ele numa boa, sem sofrimento. Não. Foi a pior morte que existia na época. Então, percebam, o fato de Jesus vir para resolver nosso problema já mostra que o nosso problema é grande. O fato dele morrer já mostra que o nosso problema é imenso. Agora, o fato dele morrer, a pior morte, então revela o quanto nosso problema era terrível. O problema da humanidade é que o homem tem uma dívida com Deus, e essa dívida só pode ser paga por uma pessoa, por Cristo. É como se Cristo dissesse o seguinte: olha, vocês não têm como, mas por amor a vocês, eu vou assumir a dívida de vocês. Daqui a dívida, coloca na minha conta, que eu vou pagar até o último centavo.
Quando Jesus morre, ele fala uma palavra interessante na cruz: está consumado. Essa palavra no grego significa está pago. E o meu tempo já está indo. E de uma forma paradoxal, eu estou falando aqui da crueldade, de quão terrível é o nosso pecado, porque Jesus teve que vir para resolver, mas de uma forma paradoxal também, mostra para nós o quanto nós somos amados por Deus. Porque, pensa bem, se você é Deus, meu filho, a humanidade aprontou, pisou na bola, sabe o que você faz? Eu tenho poder para fazer outra, eu tenho poder para fazer outro planeta, melhor que esse, eu tenho poder para fazer outros homens, melhores do que esse. Quer saber de uma coisa? Está aqui, ó, esmaga tudo, joga fora e vamos fazer outro. Mas sabe o que Deus fez? Ele falou: não, eu vou salvar esses aí que estão com problema, eu não vou jogar fora. Então isso mostra também, nosso pecado é terrível, mas mostra também que Deus nos amou. Ele poderia nos descartar, e Ele nos amou tanto que para resolver o nosso problema Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, pecadores. Agora, o que nós vemos hoje é um cristianismo sem a pessoa de Cristo. Um cristianismo sem Cristo é um cristianismo sem Salvador. O que as pessoas estão pregando é que Jesus Cristo veio para salvar? Ou as pessoas estão pregando um Jesus terapêutico? Não, sabe o que é? Jesus vai resolver todos os seus problemas, Jesus vai te dar uma casa boa, Jesus vai te dar uma mansão, Jesus vai te dar um carrão zero. É tranquilo, você deposita o dinheiro aqui, ó, que Jesus te dá aí, entendeu? É simples, faça um sacrifício. Vocês já ouviram alguma coisa assim? E aí vai um cara na televisão e diz: olha, eu era mendigo, eu não tinha nada, mas agora eu tenho 5 empresas, 16 carros. Não é assim? E aí no final ele fala: eu sou, né? Gente, estão falando que Jesus deixou a cruz para nos dar dinheiro. Estão dizendo que Jesus deixou a cruz para nos dar casamento. Esse não é o maior problema do homem. Isso aí a gente resolve. O maior problema do homem é que ele tinha uma dívida com Deus. Isso é algo terrível e não tem como resolver. Esse é o maior problema do homem. Foi para isso que Cristo veio. Então, em primeiro lugar, qual é a mensagem do cristianismo? A mensagem do cristianismo é Cristo. Qual é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é que Cristo se fez homem, Ele encarnou. Em terceiro e último lugar, João nos ensina qual é o propósito dessa mensagem. Por que nós pregamos sobre vida eterna? Por que nós pregamos sobre Cristo, que Cristo veio para nos salvar? Por 2 motivos. Primeiro, para que haja comunhão entre os homens e Deus. Para que os homens tenham comunhão com Deus. Olha o versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Por quê? Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quando o homem pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Lembra que Adão estava no Éden? Quando ele pecou, o que Deus fez? Expulsou Adão do Éden, Adão e Eva. A comunhão, o relacionamento foi rompido. Então nós pregamos agora que Cristo veio para nos reconciliar com o Pai e com Ele também. E João nos mostra que ter comunhão com os apóstolos é ser convidado para ter comunhão com Deus Pai. Ele diz: nós proclamamos o que vimos, nós pregamos sobre Cristo. É isso que ele está dizendo. Para que vocês tenham comunhão conosco. Porque tendo comunhão conosco, vocês terão comunhão com o Pai. Então qual é o propósito da mensagem do cristianismo? É restaurar a comunhão de Deus com os homens e dos homens com os homens. 2 coisas foram afetadas com o pecado: o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. E a mensagem da cruz, a mensagem do cristianismo é para restaurar a nossa comunhão com Deus
vertical, e a nossa comunhão com o meu irmão, horizontal. Olha o que diz Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, as pessoas que estão fora de Cristo, elas não têm paz com Deus. Qual o contrário de paz? Guerra. O contrário de paz é guerra, é conflito. E para nós termos paz com Deus, nós temos que ser justificados pela fé por meio de Jesus Cristo. Por isso que a mensagem de Cristo é tão importante. E o outro propósito desta mensagem é para que haja alegria. Olha o que diz o versículo 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então João está dizendo, olha, eu prego tudo isso, eu prego sobre Cristo, para que vocês sejam reconciliados com Deus, e para que vocês sejam reconciliados uns com os outros, para que não haja mais conflitos entre vocês. E quando isso acontece, a nossa alegria é completa. Qual que era a alegria então dos apóstolos? Era ver as pessoas em comunhão com Deus. Era ver as pessoas em comunhão umas com as outras. As pessoas vão ter comunhão com Deus quando elas ouvirem a mensagem correta, que Cristo veio para pagar o nosso pecado. As pessoas vão ter comunhão umas com as outras quando elas ouvirem que Cristo morreu, para que a barreira que existia entre nós fosse quebrada e nós nos tornássemos uma grande família. Esta era a alegria dos apóstolos. Aí eu pergunto, qual é a tua alegria? A tua alegria é ver pessoas tendo comunhão com Deus? A tua alegria é ver pessoas se reconciliando umas com as outras? Quantos aqui já não viram pessoas que se converteram e tinham uma família totalmente confusa, cheia de problemas, e esta família foi restaurada? Pessoas que não se conversavam, irmãos que não falavam uns com os outros, e por causa da mensagem do Evangelho, eles se perdoaram e se reconciliaram. Quantos não viram isso já acontecer? Talvez você está aqui, isso aconteceu na sua casa. Esse é o poder do Evangelho, nos reconciliar uns com os outros e nos reconciliar com Cristo. E isso alegra o coração do povo de Deus. O propósito da mensagem do cristianismo não é um propósito terapêutico, mas é um propósito de restauração, de restaurar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão um com o outro, com Deus e com os homens. O pecado separou o homem de Deus. Olha o que diz Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades, os seus pecados, é isso que Isaías está dizendo, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado separa o homem de Deus, e Cristo veio para nos reconciliar. O sangue de Cristo nos une novamente com Deus. Mas o pecado também separou o homem do homem. Vocês se lembram qual foi o primeiro homicídio? O primeiro homicídio relatado nas Escrituras aconteceu logo depois que Adão e Eva pecaram. Um de seus filhos, Caim, mata o seu próprio irmão. Olha as consequências do pecado. O pecado trouxe divisão entre nós, entre os homens. 2 Timóteo 3, versículo 1 e 3 diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você não precisa assistir o da Atena, viu? Para saber que a coisa vai ficar feia. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis. Os homens serão egoístas, eles vão pensar só em si mesmos. Mas o Evangelho, por isso que a mensagem do Evangelho é importante, porque a mensagem do Evangelho faz com que eu abra mão dos meus direitos, às vezes dos meus gostos, para que o outro seja abençoado.
Esse é o poder da mensagem do Evangelho. O que João diz sobre o propósito da sua mensagem? Versículo 3, ele diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Por isso nós pregamos a vida eterna, para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho. Como a nossa comunhão entre os homens é possível? Só através do Evangelho. A comunhão ela é possível através de uma doutrina correta. Por isso que não dá, irmãos, para nós termos comunhão com pessoas que não creem no mesmo que nós cremos. Isso é muito sério. O gnosticismo estava entrando dentro da igreja, distorcendo tudo. E conta a história que João que escreveu esta carta, ele foi a uma casa de banho. Naquela época as pessoas não tomavam banho em casa, existia um lugar central onde as pessoas iam lá para tomar banho. E ele ficou sabendo que Cerinto é aquele que dizia assim, que Jesus, ele tinha um corpo, e que o Cristo veio sobre Jesus no momento do batismo, mas na hora da cruz, Cristo deixou Jesus sozinho. Ele fazia essa confusão, e ele estava ensinando isso, distorcendo a identidade de Jesus. E João ficou sabendo que Cerinto estava dentro da casa de banho. Aí João saiu correndo da casa de banho. Ele falou: é melhor sair correndo daqui, porque é perigoso Deus derrubar essa casa e matar todo mundo aqui. Porque existe um homem aqui ensinando heresia e contaminando a igreja. Isso é muito sério. Sabe o que a Bíblia diz sobre como deve ser o nosso relacionamento com pessoas que distorcem a mensagem do Evangelho? Não é uma relação de tolerância, não é também uma relação de guerra, nós não vamos sair matando ninguém, mas nós não podemos ter comunhão. Olha o que diz 1 Coríntios 5,11: mas estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. A Bíblia é muito séria, irmãos, quando se trata de pessoas que tentam deturpar o ensino do Evangelho. O que nós podemos aprender nesta noite? Primeiro, a verdadeira essência do cristianismo é Cristo. A mensagem da igreja é a mensagem sobre Cristo. O propósito desta mensagem é nos reconciliar com Deus e nos reconciliar uns com os outros. Então, por que ela é importante para os dias de hoje? Por que essa mensagem é tão importante que João escreveu lá atrás? Porque a pessoa de Cristo está sendo distorcida. As pessoas estão dizendo que Cristo veio para fazer uma coisa que Ele não veio para fazer. E não que Ele não tenha poder, mas não foi para isso que Ele veio. Por que Jesus veio a este mundo? Foi para curar pessoas, foi para dar uma vida financeira melhor, foi para solucionar as nossas crises, foi para nos dar um casamento? Não. Olha o que diz Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas então Ele não veio para curar? Olha, nós somos um povo que crê em milagres. Nós da Igreja Batista, nós oramos pelas pessoas e nós pedimos a cura. E nós temos visto muitos milagres acontecendo e Deus curando. Mas nós entendemos que esta não é a prioridade. Não é a prioridade. Nós oramos por pessoas que estão com problemas financeiros em nossa igreja. E nós temos visto Deus abençoar, abrir as portas, mas nós entendemos que esta não é a prioridade de Cristo. Ele pode fazer, como Ele tem feito, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos orado por crises, pessoas que passam por crises no casamento, e nós temos visto Deus operar o milagre, abençoar, mas nós sabemos que esta não é a prioridade. Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Qual a identidade de Jesus? Jesus, o próprio nome de Jesus, você sabia, o significado do nome de Jesus é aquele que salva.
Quando a identidade de Jesus é corrompida, o seu propósito também é corrompido. As pessoas começam a ter uma expectativa errada sobre Cristo. Se eu falar para vocês que Cristo veio para fazer um monte de coisas que Ele não veio, você vai ter uma expectativa. É como eu disse, você vai a um médico e alguém diz, não, aquele médico é um bom mecânico. E aí você vai lá esperando que ele resolva o problema do motor do seu carro, mas não é para isso que ele estudou, e não é para isso, não é este o propósito do médico. Se eu distorcer a imagem de Jesus para vocês, vocês vão se frustrar, porque vocês vão esperar algo de Cristo, e isso não vai acontecer, e quando isso não acontecer, muitas pessoas se frustram, se decepcionam com Deus, se decepcionam com a igreja. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, se nós tivermos uma expectativa de Cristo apenas para resolver os nossos problemas temporais, se nós tivermos uma expectativa de Cristo só para esta vida terrena, sabe o que Paulo diz? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você tiver uma expectativa errada sobre Cristo, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O propósito da mensagem do cristianismo é prover comunhão com Deus e comunhão com os homens. E como que eu posso ter comunhão com Deus? Eu encerro com este versículo, João 3,36. Como que eu posso ter comunhão com o Pai, com Deus? João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É assim. Você quer ter o maior dos teus problemas resolvido? O maior problema da tua vida não é o teu casamento, não é o teu problema financeiro. O maior problema da tua vida, se você ainda não se entregou a Cristo, é que você está separado de Deus, da comunhão com Deus. E para que a tua comunhão seja reestabelecida com Deus, a Bíblia diz que você tem que crer em Jesus Cristo. Você não tem que crer na Igreja Batista, você não tem que crer em homem nenhum, em anjo nenhum, você não tem que depositar a sua confiança em homem, nem uma mulher qualquer, mas você tem que crer em Cristo. Se você crer em Cristo, você terá a vida eterna. Esta é a mensagem de hoje, e é isso que você deve esperar da igreja. A vida da igreja é isso, é pregar a Cristo, que Ele veio para nos salvar e nos reconciliar com Deus e nos reconciliar uns com os outros. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love.